É o Cacate de Paiva, que a gente vai entrar hoje no ateliê dele para conhecer e ver que ele realmente é um artista. Vem comigo, vamos embora, Thiago. Que é isso? Que recepção é essa? Ah, moleque! Obrigado por receber a gente aqui, obrigado por a gente poder bater esse papo, abrir as portas do seu ateliê, da sua casa. Isso. Aqui é a sua segunda casa ou sua primeira casa? Cara, eu costumo dizer que isso daqui é minha Disney, brother. Porque pra mim é uma diversão vir pra cá, trabalho o dia inteiro nisso, isso daqui é uma energia só, espetacular. Então é 1 a 1 empatado com a minha casa, da minha família. Podemos filmar tudo? Tudo, relaxa, vambora. Tiagão, dá uma filmada no ateliê do Cacate, ele pinta aqui no meio desse jardim. É um jardim isso aqui, Cacate? Você cuida disso aqui, né? O jardim é todo meu. Isso tudo aqui foi sendo acrescido de ateliê em ateliê que eu fui tendo, foi vindo, essa florestinha. Pô, depois tem que olhar ali as felicidades. Maravilhoso, isso tudo é fruto de ateliê, eu fui trazendo tudo pra cá. Que legal. Hoje tá isso daí. Que legal. Para você que é molduraria, nunca entrou num ateliê, nunca foi visitar um artista plástico, quem é o artista plástico que você apoia aí na sua cidade? Qual é o artista plástico que você mais emoldura aí? Deixa aí nos comentários pra gente poder saber e poder interagir com vocês também, tá bom? Mas, Cacate, que bom que a gente tá aqui, que bom que você abriu o seu ateliê, o espaço. Conta pra gente como é que foi montar essa estrutura, você fez de propósito, você vai fazendo, pintando, vai colocando, como é que monta um ateliê? Marquinho, isso é bem fácil até te responder pelo seguinte, isso daqui é a minha história de vida está nesse ateliê. Então vai ter desde fotografia da minha família, minha mulher, meus filhos, que são as coisas mais importantes na minha vida, mas até detalhes de outros espaços que eu já trabalhei. Então, por exemplo, você olha para aquele canto, a minha formação inicial é de arquiteto. Eu me formei em 82 como arquiteto, sendo que em 81 foi a minha primeira exposição como artista. Então, se tu olhar lá naquele canto cheio de caneta dentro, aquele troço cinza, porra, foi do meu primeiro escritório de arquitetura, cara. Então... Mas a tua formação, então, é arquitetura? Foi de arquitetura e, juntamente, parquilagem, eu cheguei a fazer em 2 vezes lá, quase 10 anos de parquilagem, que é a maior escola de arte. Pra mim, não é nem só do Rio, cara, é geral. Enfim... Fez obras como arquiteto? Cheguei a fazer. Eu cheguei a trabalhar como arquiteto uns 5, 7 anos, ou legal. 10 anos. Só que já nesse meado pro final de arquiteto, eu já trabalhava como artista também. Isso foi até uma coincidência que em 90 e pouquinho, vai um cliente no meu escritório, que eu estava fazendo a casa dele, uma casa grandíssima, 1.200 metros quadrados de área construtiva. Meu irmão, maior casão. E sempre ia só o marido. Aí o projeto já estava quase pronto, veio a esposa dele. E quando ela entrou, claro que na minha sala tinham vários trabalhos meus, tudo assim espalhado pelo chão. Chegou, Cacate, o que é isso aqui? Falei, meu amor, o seu arquiteto, além de arquiteto, ele é artista. Isso são trabalhos meus. Ela chegou, Cacate, não estou acreditando, eu sou curadora. Quando eu vi, eu já estava num edital, e isso tem inclusive no livro. Em 1999, eu faço a primeira exposição institucional, que foi no Centro Cultural da Caixa. Foi maravilhosa, uma individual maravilhosa. Na época, eram sempre 12, os editais eram 12 artistas por ano, sendo que eles gostavam sempre de botar 4, 5 exposições para artistas já mortos, né? E o restante para artistas que estão atuando. Aí eu consegui nesse edital fazer a minha primeira exposiçãozinha institucional, foi maravilhosa. Que legal. São quantos anos de carreira? Cara, esse livro que eu te presenteei é comemorando, pega ele, tá aí embaixo, acho que eu pego pra tu. Aqui, é isso. Esse livro comemora 30 anos de abstracionismo. Eu ganhei um desse, hein? É top, tá? Tá lá em casa já. E o grande barato que a DOC, que foi a gráfica. Irmão, os caras são todos muito meus amigos, fizeram um trabalho maravilhoso. DOC, Renato Gregório, mó casca grossa. Enfim, e aí isso daí é comemorando 30 anos de abstracionismo. Só que antes de eu virar um artista abstrato, eu tive uns 10 anos de figuratismo.
O figurativo, você pinta o teu olho está enxergando. E abstrato começa a entrar toda a parte sensorial, toda a parte também que eu enxergo, o que minha mente tiver, e você vai ter outra visão do mesmo quadro. Isso que é um barato. Antes da gente entrar, Thiago, a gente vai ter alguns blocos, né? A ideia é a gente fazer vídeos menores para todo mundo poder assistir, dar tempo de assistir, mas são sempre os mesmos assuntos, né? Antes de você falar sobre essa outra situação que a gente estava conversando, qual é a decisão para você poder entrar no abstrato? Por que tomar essa decisão de pintar abstrato ou pintar impressionismo ou pintar figurativo? Como é que o artista decide isso? Para você ter uma noção, numa mesma frase você falou assuntos totalmente... O que acontece, cara? O século passado a gente chamou de século, o que era arte moderna, que a gente chamava de arte moderna. E meio que não existe um cronograma fixo para isso, mas meio que nesse século... Aconteceu, né? Aconteceu naquelas datas, mas não foi... Exatamente isso. Programado. Os movimentos modernos, meio que final do século, a gente começou a chamar de arte contemporânea. Pode ser até que um pouquinho para frente chamem esse momento que nós estamos, que a gente chama de arte contemporânea, pode vir a ser chamado de pós-moderno, porque já o contemporâneo vai ser a partir de 2030. Entendeu? Então pode ser que a gente mude até o nome desse movimento. E o mais maneiro da história, o que foi? Só pincelando rapidamente, mas a partir do meio do século, que é onde inclui o expressionismo americano, eu tenho muita influência, muita referência no meu trabalho dessa época, e foi um barato que o pós-guerra começou a infiltrar uma porrada de artistas, todos vindos da Europa, né, que era onde estava, para os Estados Unidos. E lá, cara, o americano não nasceu para ser segundo em nada. Então eles lançam um movimento lá pelos anos 70, um pouquinho antes até, com Andy Warhol, uma galera boa, que é o art pop. Então, o século passado foram vários movimentos artísticos, sendo que, por exemplo, o impressionismo que você falou, isso era um tema até que eu falava isso pejorativamente. Você não sabe pintar, brother, tu é um impressionista. E foi um barato, cara, porque na arte moderna, cada movimento malhava o movimento anterior. Meu irmão, tu não pinta nada, E hoje, nós na arte contemporânea, o grande barato é esse, que a gente usa essa tradição toda. Nós não estamos mais, a gente não malha os caras, a gente usa essa tradição. Então, quando você me pergunta como é que virou o abstrato, eu tive referências nesse movimento expressionista americano, que foi no meio do século passado, mas é claro que a gente vai botando a nossa cara nessa coisa do abstrato. E o abstrato, cara, eu fiz um curso que me marcou a vida, que foi com a Anabela Geiger, ela e o Fernando Toquerari. Meu irmão, onde ela fala o seguinte: a arte abstrata, ela tem duas formas de abstrato, ou é geométrica ou é informal. Informal são os gestos, são as pinceladas, essa coisa que você meio que até não controla. E a geometria. Então, por muito tempo, o meu trabalho abstrato ele foi geométrico em função também da referência e da influência da arquitetura em mim. E mais, eu vou te dizer que essa parte informal do meu trabalho tem uns 10 anos no máximo, que eu misturo essa informalidade com a geometria. Mas a arte abstrata é isso, uma necessidade que eu tive lá nos anos 90 já. Eu desde moleque eu desenhava muito, mas eu queria perder um pouco essa coisa do desenho perfeito e ir para uma coisa que eu enxergasse e tentasse te mostrar o que eu estava enxergando. Não havia necessidade de você enxergar a mesma coisa que eu. E aí você vai desfragmentando a forma, o olhar, a percepção, você cai no abstrato. Legal. No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre o abstracionismo. Isso, então, moleque! Segue a gente aí, dá um like, deixa um comentário aí e até daqui a pouco.